Senhor, Casas Dignas, estamos aqui novamente, buscando o nosso Senhor, dizendo a Ele que nós aceitamos as suas misericórdias renovadas sobre nós. Mais um dia que se inicia, mais uma manhã em que podemos experimentar da graça, do amor do nosso Deus, experimentar da sua fidelidade, do seu amor leal, exercido em nossas vidas. Acordamos hoje, estamos respirando, Ele tem nos dado graça, força para continuarmos a nossa lida por aqui. Bom dia Eliude, Laurinelli, irmão Walter, bom dia Cristina, bem-vindas, bem-vindo. O Senhor tem nos sustentado em meio às lutas, em meio às dificuldades. E hoje, pela manhã, essa semana eu tenho sido levada, acredito que pelo Senhor, a ler Filipenses, a investigar algumas coisas em Filipenses. É uma carta pequena de Paulo, E quantos tesouros a gente pode extrair daqui. E hoje, novamente, eu vou falar algo extraído dessa carta de Paulo aos Filipenses. No 4, a partir do 10, ele vai falar o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Bom, ele continua, tem muita coisa interessante após isso, mas o que me chamou a atenção, o que eu fiquei meditando aqui, o tudo posso naquele que me fortalece é um texto muito conhecido de nós. Nós vemos em boleias de caminhão, na parte do fundo escrita, em caminhão, em carros, muita gente escreve isso, tudo posso naquele que me fortalece. E muitas vezes nós interpretamos a frase de uma maneira equivocada. Bom dia, Lê, bom dia, Maria Luísa. Muitas vezes nós interpretamos essa frase, tudo posso naquele que me fortalece, de uma maneira equivocada. Já vimos pessoas utilizar essa frase para justificar, inclusive, erros. Eu posso fazer isso, eu posso agir assim porque é Ele que me fortalece. Mas o que é, de fato, que a palavra, e qual foi o contexto? A Bíblia, inclusive, é importante que dá esse destaque, A Bíblia precisa ser lida toda, sempre, e interpretada pelo seu contexto. A gente não tem como fazer uma interpretação solta de um texto bíblico, pegar uma parte apenas e interpretar do jeito que a gente quer. Bom dia, Dênia. Do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha. Existe um contexto para que aquele texto tenha sido colocado. A gente sabe, se estudamos, sabemos que nós podemos chegar, por exemplo, no meio de uma conversa de alguém, pegar um trecho apenas da conversa e criar conjecturas, Achar que o que a pessoa está falando é totalmente diferente daquilo que de fato está acontecendo ali. Então, a mesma coisa acontece com esse texto que é tão usado, tão conhecido. Mais adiante, acima, o que é que Paulo está falando? Então, primeiro ele agradece
aos irmãos filipenses, porque eles retornaram as ofertas, né? Que eles não, acho que pelo contexto aqui, eles não tinham feito há algum tempo e começaram a retornar as ofertas para Paulo. Paulo era um homem que na maior parte do seu tempo ele vivia para pregar o evangelho, embora ele também tinha a sua profissão, né? Ele fazia tendas, ele vendia, mas o fato dele pregar o evangelho acabava o limitando no seu trabalho, e nessa circunstância aqui ele estava preso. Então isso também era algo que dificultava, né? Ele pudesse exercer sua profissão. E os filipenses, eles mandam uma oferta para Paulo, e Paulo agradece essa oferta que ele recebeu. E aí ele fala, né? Aí é quando vem o segredo, né? Que ele diz que está agradecendo porque os irmãos renovaram o interesse nele. Vocês sabem que eles não tinham tido antes o interesse de mostrar isso, mas que naquela circunstância eles estavam tendo. E ele diz, eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. E aí ele vem com uma revelação que causa impacto, né? Algo simples, na verdade, mas que causa impacto, pelo menos a mim, né? Ele diz, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. E esse é o ponto, né, que eu fiquei pensando nessa manhã. O quanto que nós já aprendemos a estarmos adaptados a toda e qualquer circunstância. Quanto que nós já aprendemos, né? Muitas vezes, até mesmo dentro, né, da estrutura, da instituição igreja, eu consigo fazer essa diferença, né, entre igreja, que é o sonho de Deus, o desejo de Deus, e a instituição, né? Quanto que nós já ouvimos pregações em que nos levam a estarmos insatisfeitos, né? A querer mais das coisas aqui da terra, né? E Paulo, ele fala, Paulo, que a gente é tão assim, com tanta fama entre nós, servos de Deus, entre nós cristãos. Falamos tanto, né, de quem foi Paulo, o apóstolo Paulo, colocamos ele em um lugar tão alto. E esse homem, esse apóstolo Paulo, que nós colocamos em lugar tão alto, ele teve uma vida desprendida das coisas aqui da terra, e ele diz que aprendeu o segredo, né, que é adaptar-se a toda e qualquer circunstância. Ele entendeu que o que a gente passa, a nossa vida aqui, ela é feita de etapas, de fases. Nunca a gente vai ficar vivendo a mesma coisa sempre. Uma hora você pode ter muito, outra hora você pode ter falta. Então ele entendeu isso, e ele fala que é o segredo, que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E esse questionamento eu trouxe para mim nessa manhã. Será que eu já aprendi esse segredo de viver contente em toda e qualquer situação? Eu entendo que esse contente não é no sentido de acomodação, né? Não é no sentido, não, a vida tá boa assim, vou continuar assim, vai ser desse jeito mesmo, porque é o que tem para mim. Eu entendo que esse contente não é nesse sentido, mas de ser grato, de entender que em toda e qualquer situação o Senhor está conosco, com aqueles que de fato creem, que têm falado que amam o Senhor, que amam a verdade, que tenham buscado, procurado viver uma vida de piedade, piedosamente em Cristo, né? Tem buscado isso. Então nós seremos fortalecidos nesse contentamento, estar contentes em toda e qualquer situação que venha a nossa situação. Paulo fala que ele aprendeu, seja estando bem alimentado ou seja com fome. Olha só como que reagimos, como que o nosso
a nossa alma, né, está tratada. Será que estamos mesmo tratados a esse ponto? Tantos de nós falamos que se passamos 1 minuto do nosso horário regular de comer, e olha que nós não sentimos fome, né? Porque a gente come manhã, pelo menos 3 vezes ao dia, manhã, meio-dia, à noite, ainda tem pessoas que não ficam sem seu lanche. E quando a gente passa apenas 1 minuto do horário que nós mesmos estipulamos, já estamos dizendo, eu fico irritado quando eu não como, eu já fico irritado, sou uma pessoa que não posso ficar sem comer. E Paulo está aqui dizendo, né, que ele aprendeu a estar contente, estando alimentado ou com fome. E essa fome não é só aquela de passar do horário, né? É de não ter exatamente o que comer. Será que, de fato, nós já encontramos em Deus esse sustento que nos faz passar, né, pela luta, pela dificuldade, pela aflição, pela dor, e também passar do mesmo modo pelas alegrias, pela bonança, sem nos esquecermos do Senhor? Podemos, de fato, todas as coisas naquele que nos fortalece? Podemos passar pelos momentos bons sem que esses momentos bons, né, nos façam, traga ganância, egoísmo, orgulho da nossa parte? Estamos fortalecidos em Deus para termos, né, as coisas boas da vida, para estar tudo bem, para estarmos felizes, mas ter a compaixão em nosso coração, olhar para o próximo? Estamos também suficientemente fortalecidos em Deus para passar pela luta, pela dificuldade, sem blasfemar, sem culpar o Senhor quando essas circunstâncias vierem? Bom dia, Geni. Paulo também, em um outro lugar, ele diz que essas coisas são as tribulações leves e passageiras. Tribulações leves e passageiras, turbulências que, se fôssemos do mar, né, fôssemos pescadores, vivêssemos desse contexto de mar, nós saberíamos que a embarcação ela está sujeita, né, a toda e qualquer intempérie, né? Vai passar pela tempestade, vai ter o mar mais calmo, vai estar sujeita a toda intempérie, mas ela tem que estar firme, né? O seu leme tem que estar firme, a vela desse barco está na direção correta do vento para ser guiada e cumprir o propósito que tem para as nossas vidas aqui. Existe um segredo, né, de estarmos aqui nesse mundo. Tem coisas que a gente só vai entender quando a gente estiver lá, né, com o Senhor. Tem coisas que a gente só vai entender, mistérios que só serão revelados a nós quando estivermos lá. Seja o mistério grande de por que esse mundo todo foi criado e o que é que nós estamos fazendo aqui, seja mistérios de situações que nós temos que passar. Tem coisas que nós vamos viver que nós não vamos compreender. Nós não vamos compreender o motivo, né, dessa situação ter chegado a nós, mas que o nosso relacionamento com o Senhor seja íntimo a tal ponto que possamos dizer, como Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar todas as coisas naquele que me fortalece. Essa foi a meditação que veio ao meu coração na manhã de hoje. E eu desejo que te fortaleça, né? Que te abençoe também. Assim como eu tenho pedido a Deus, né? Eu quero ir além, quero avançar no conhecimento dele, porque essa é a vida eterna, né? Conhecer a Jesus Cristo e ao Pai, a quem ele enviou. Então, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, nos ajude a estarmos fortalecidos, independente
do contexto que vamos enfrentar no dia de hoje. Seja de fome, de fartura, seja de alegria, seja de tristeza, mas que o Senhor nos abençoe, né? E que Ele nos fortaleça e que nenhuma dessas coisas sejam capazes de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Obrigada, Senhor, por essa manhã, por essa palavra. Ó Deus, que a Tua palavra sonde e prescrute os nossos corações, que ela tenha liberdade de entrar no nosso coração, fazendo separação, Senhor, indo no mais profundo do nosso ser, indo lá onde está guardadas as intenções do nosso coração, Senhor. Confronta-nos com a Tua palavra, Pai. Ó Deus, nós queremos aprender como Paulo aprendeu, a viver e nos adaptar em qualquer circunstância, a estarmos contentes, Senhor, em qualquer circunstância que o Senhor nos permitir viver aqui na terra, sabendo que nós podemos enfrentar todas as coisas, porque somos fortalecidos no Senhor. Ah, Deus, nos abençoa nessa manhã, nos ajuda a termos a nossa vida conduzida pela Tua palavra viva, Senhor. É o que nós te pedimos na manhã de hoje. Sustenta cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, nesse dia, Senhor, nas suas lutas, que o Senhor os fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.